Hoje a pregação é comigo, os pastores vão trazer mais uma palavra, né? Nada, só ao final, vamos orar. Então, está sua Bíblia aí, abre ela em Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Santo Espírito de Deus. Eu estava muito interessado algumas semanas atrás, alguns meses atrás, nas bem-aventuranças de Mateus 5. Não é nesse trecho de Mateus que nós vamos meditar essa noite. Um trecho mais curto, aparentemente mais simples, mas que exige nossa atenção. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, vá lá no verso 13, e nós vamos ler dos versos 13 ao 16. Aleluia. Glória a Deus. Palavras de Jesus, os discípulos falam exatamente o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para a do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sal e luz. É esse exemplo que Jesus Cristo usa no livro de Mateus, fazendo essa paráfrase entre sal e luz. Não aparece juntinho, grudado dessa forma em nenhum outro evangelho, nem Marcos, nem Lucas, e também não é tratado em João. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Essa frase que nós escutamos tanto e reproduzimos de forma tão intensa no meio das nossas igrejas, dentro das nossas casas, ela se tornou até de certa forma um clichê. Sal da terra, luz do mundo, nós que temperamos a vida das pessoas, nós que clareamos a realidade das famílias, das casas, do nosso trabalho, nós que somos assim coisas tão importantes, apesar de simples, e tão indispensáveis, apesar de não custarmos tanto dinheiro. Vamos fazendo essa mistura com a luz e com o sal, que apesar de sua simplicidade são indispensáveis. E às vezes por insistir, isso se torna algo corriqueiro nos nossos dias. E tudo que se torna corriqueiro demais corre o risco de se tornar um hábito, e tudo que é um hábito muito enraizado corre o risco de se tornar um comportamento automático. E quando nós nos comportamos de forma automática nas nossas vidas, nós simplesmente não percebemos o que fazemos. Não há alma, não há coração, não há propósito, não há interesse de paixão naquilo que fazemos quando agimos de forma automática. Você dá bom dia para as pessoas nos lugares onde você entra, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do fato do seu dia estar bom ou não. Se você não faz isso, você é uma pessoa muito rona, provavelmente chata e malquisto pelos outros. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de habilidade social, dá bom dia. Seu dia está péssimo, você dá bom dia. Seu dia está horrível, você dá boa tarde, boa noite. Isso é automático. Não tem a ver com uma relação emocional. E muitas vezes, por conta de não revisitarmos com atenção e carinho, de colocarmos as nossas orações e nas nossas devocionais diárias, os pedidos a Deus para que nós venhamos reforçar os clichês bíblicos, nós deixamos de lado tudo isso. Então o que acontece? Nos dias de hoje, nós temos observado uma cristandade em estado de mendicância. É triste e talvez até um pouco forte falar isso para os nossos irmãos. Estamos num culto de sexta, um culto abençoado, um culto de libertação, que seria na nossa igreja, fisicamente falando, se estivéssemos lá reunidos. E nada talvez seja mais poderoso, pelo menos é isso que a palavra nos declara, para nos libertar do que a verdade da palavra. Hoje nós estamos vivendo uma cristandade, um conjunto de servos de Deus, de variadas línguas e nações, não é um problema isolado no Brasil, em um estado de mendicância. Temos vivido reunidos com as nossas famílias, reunidos virtualmente com os membros das nossas igrejas, quando por acidente encontramos os nossos irmãos na rua, fazendo nossos afazeres essenciais, exercendo nossas profissões, um estado, uma situação de pedintes. Nós somos a referência do mundo. Quando fomos colocados diante das pessoas,
por discípulos de Deus, como pessoas que são emissários da palavra do Senhor, nós assumimos a postura de referência. As pessoas, às vezes até é ofensivo para nós, porque não massageia nosso ego, mas as pessoas nos procuram quando precisam. Muitas vezes elas não lembram de nós quando precisam se regozijar, quando querem comemorar uma vitória ou algo que receberam, mas quando elas precisam de uma palavra, quando elas precisam de uma oração, quando elas precisam de alguém que detenha a sabedoria da revelação do Espírito Santo, elas procuram os cristãos para que eles possam lhes entregar aquilo que vem da parte de Deus. Não sua opinião, não sua experiência de vida, às vezes sim, mas necessariamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos um farol em meio a uma tempestade. Eu usava esse exemplo conversando com a minha namorada, que quando alguém sai no seu barco para poder curtir o mar ou para curtir algum lugar de água, a pessoa entra no barco e tudo que ela quer ver é o horizonte belo, os peixes que ela vai pescar, as aves que vão passar voando, o sol, o brilho, a luz, tudo aquilo que está acontecendo é o que chama a atenção dela. Ninguém entra numa lancha para comemorar um momento especial, uma festa ou algo do tipo, preocupado necessariamente com o caminho que vai fazer para voltar, porque ele consegue enxergar onde está a terra. Mas basta que comece uma tempestade, basta que se inicie algo que enegrece todo o ambiente, que seja uma noite e que as ondas comecem a açoitar o barco, que qualquer marinheiro, marujo, seja ele iniciante ou experiente, vai procurar desesperadamente um farol, porque os faróis são o único guia até uma terra firme no meio de uma tempestade. E o cristão é um farol. Nós somos a luz do mundo. Aleluia. Só que no estado que nós nos encontramos hoje de mendicância, nós estamos negando o propósito primeiro que Jesus Cristo nos colocou quando veio à terra. Jesus, quando falava aos seus discípulos, ele deu exemplos simples e acessíveis. O exemplo, por exemplo, do sal aqui, para ser o mais simplório possível. Quando o sal era transformado em algo sem sabor, para que não temperasse, ele não era jogado à terra para ser pisado como uma forma de humilhação ao sal. É só sal. Mas a única utilidade que ele tinha era matar a erva daninha no meio do caminho. A única utilidade que ele possuía era matar ervas daninhas e abrir espaço. Se nós não somos úteis ao nosso estado primeiro, seremos relegados às coisas mais ridículas e, vamos dizer assim, inúteis que poderíamos fazer com a nossa natureza. Como cristãos e servos do Senhor, hoje temos a oportunidade de liderar os nossos meios, de liderar entre os nossos locais profissionais, de liderar no meio das nossas famílias, de liderar nas nossas igrejas, de liderar nas nossas vizinhanças, como pessoas que levarão sal e luz a quem tem fome e a quem se encontra no escuro. Mas temos que ter um estado de pedintes. Queremos uma migalha de oração, queremos um pouco de jejum pelas nossas vidas, queremos uma palavra, que palavra? Qualquer palavra que nos dê alento num estado difícil. Queremos muitas coisas que são pequenos paliativos, quase como que dar um pingo d'água na boca de quem tem sede. Quem por acaso já viu uma pessoa ou já passou pelo estado de precisar, que estava com uma hemorragia ou algum problema assim, que a pessoa não pode tomar água diretamente para que a hemorragia não aumente, e aí quando a pessoa está entrando em um estado de absurdo de sede, vem um enfermeiro, a pessoa que está cuidando dela, e simplesmente molha os lábios dela. Aquilo é quase uma ofensa para a pessoa, porque ela quer sorver a água até o fim para que ela possa saciar a sede. Alguém molha os lábios. E aquela pessoa sente que ela tanto queria em uma quantidade tão pequena, mas não recebe de forma sincera aquilo. E hoje temos visto os cristãos que estão procurando qualquer água que molhe os seus lábios. Por quê? Porque esqueceram de seus propósitos. Um sofrimento causado pela situação em que estamos vivendo. Não estamos no mesmo barco, mas estamos inseridos na mesma tempestade. São realidades financeiras, sociais, familiares muito diferentes, mas é uma tempestade só que tem abarcado toda a humanidade. Estamos passando por situações que são lutas que afligem a todas as pessoas nas determinadas medidas de suas vidas. E poderíamos hoje estar levando da forma mais intensa e abençoada o sal da terra aqueles que precisam. Poderíamos estar levando a luz e estamos pedindo. As pessoas têm batido a cabeça na busca por gurus, na busca por coaches, na busca por pastores, até mesmo muitos que são charlatões que façam explicar e entender uma vida aparentemente justificada. Apesar da nossa necessidade mental para isso, então,
determinante para as nossas vidas que tudo precise de uma explicação. Nesse período de pouco mais de um mês, quase 2, eu já recebi carta do vírus, eu já recebi vídeo do vírus mandando mensagem, como se o vírus fosse pelo menos capaz de um raciocínio a esse ponto, como se ele simplesmente não quisesse se replicar como um organismo vivo. Eu já recebi propósito do vírus, eu já recebi o criador do vírus, o vírus que veio por conta do sistema político XYZ, o vírus que serve ao sistema econômico, o vírus do Illuminati, o vírus do maçom, o vírus do fulano, do ciclano, e as pessoas começaram a tentar colocar e jogar no colo dos outros um motivo, um propósito, como se todas as coisas não servissem ao propósito de Deus, e Deus tivesse inventado algo exclusivamente, somente para poder destruir a humanidade. Ainda que tudo que acontece sirva aos propósitos de Deus, ainda que Deus transmita sua mensagem por tudo que acontece, não há uma forma saudável ou cristã, madura, de romantizar algo que acontece com as nossas vidas. Não é esse o caminho de criarmos algo que seja quase poético, com uma existência que é ruim. Nós não precisamos tornar poético o que acontece nas nossas vidas. Nós precisamos viver a palavra. Temos tempo para tanta rede social, temos tempo para tanto celular, compartilhando versículos como se estivesse dando moedizando, como se estivéssemos dando um biscoito a quem morre de fome. Mas não mergulhamos na palavra do Senhor, não nos entregamos em oração. Exercemos uma espiritualidade de palco e esquecemos de viver um coração contrito, um espírito quebrantado. Aleluia! Exercemos uma espiritualidade que aparece, que divulga, eu sou, eu faço, eu aconteço. As redes sociais continuam sendo um instrumento de autopromoção e não de promoção do Evangelho. Instagrams e mais Instagrams, YouTube, Facebook, o que quer que seja, tem sido usado para que as pessoas sejam, para que as pessoas apareçam, para que elas se promovam. No WhatsApp elas querem ser gurus, querem que as pessoas venham até elas, e é o brilho do Espírito Santo em nós que chama a atenção das pessoas. E não aleluia! O brilho na nossa testa, o brilho no nosso corpo é suor, meu querido. A única coisa que pode chamar a atenção das pessoas nas nossas vidas é aquilo que exercemos em nome do Evangelho. Ô, glória! Como servos de Deus, como filhos amados do Senhor, fomos convidados a ser sal. Não para matar a erva daninha no meio do caminho, seco, insípido, mas para que venhamos alimentar e matar a fome das pessoas. Quem já comeu comida de hospital, quem já comeu comida de bandejão, RU aí, você sabe como é que é. Comida de bandejão é sem sal. Você come ela, ela engana, quando der 4 horas da tarde, você iria só jantar, você está morrendo de fome. Porque aquilo não te alimenta. Mas faz uma comida certinha no tempero. Igual que eu ganhei outro no aniversário, tempero. Você mata a sua fome, você sacia a sua necessidade. Da mesma forma, a palavra do Senhor nos diz assim: assim brilhe também a vossa luz, verso 16, diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. Beleza? Fiz as boas obras, mas e glorifiquem a vosso Pai. Aleluia! Quando a glória nos servir, o que nós fizemos não serve. Quando a glória estiver apontada para nós, qualquer coisa, por bela, por aparentemente espiritual, por aparentemente bonita, a mensagem não nos serve. Por isso que às vezes as pessoas ficam assim: nossa, mas fulano é o guru do não sei o que, ele fala coisas tão bonitas. Ciclano é um doutrinador espírita. Beltrano é uma pessoa tão esperta, tão inteligente, é um padre, é de outra religião. E por que vocês dizem que aquilo não serve? Porque a glória serve a eles. Todas as vezes que você chega com uma palavra bonita de pense positivo, ainda que simplesmente pensar positivo seja mais prejudicial em muitas situações, você está se glorificando. Você está demonstrando talvez uma rigidez emocional que você não tem. Está se enganando as pessoas. Está demonstrando uma capacidade de interpretar com bons olhos uma vida que nem sempre é assim tão boa. Mas você não demonstra aquilo que Jesus Cristo fala. Quando a palavra do Senhor é o nosso estandarte, os nossos nomes podem até acompanhar ela, mas nunca podem ser maiores. As nossas obras serão um demonstrativo de luz para que as pessoas glorifiquem o Deus
que está em nós. Aleluia. Vemos que os cristãos e os não Glória a cristãos Deus. elogiam a eloquência, a sabedoria, a idade, a experiência, a condição financeira, a esperteza, a calma, o otimismo de tantas pessoas, mas já não se vê mais pessoas que lhe perguntam: que brilho é esse? Oh, Já não aleluia. se vê mais pessoas que apontam ao outro e falam: eu não entendo o que acontece com fulano, mas ele tem uma coisa. Que coisa? Ele é formado, ele fala bem, o que ele não? Ele tem uma coisa boa. Essa coisa boa, o brilho do Espírito Santo, que levaremos aos outros. Oh, As glória. nossas obras serão luz às vidas das pessoas pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Crentes mendigos não servem a nada. Eu não estou dizendo que você não pode passar por uma situação difícil, veja bem. Não estou dizendo que você não pode passar por um momento de provação, onde você sente a dor e é importante viver a dor e não negar ela. É importante sentir o que acontece com você e não negar isso. É importante lidar com os seus problemas e com os seus sofrimentos e não tentar fugir deles. O que nega te subordina. É uma frase de Jung, era psicólogo. Mas é muito importante você entender, toda vez que você foge de algo, aquele mal cresce e te persegue. Toda vez que você tenta lidar com esse problema, aquilo diminui e perde força. Mas os seus problemas não podem ser aquilo que dita a sua vida. As lutas pelas quais você passa não te tornam uma vítima eterna. Entenda que quando Jesus Cristo te chamou e Deus te chamou, Ele te chamou para um padrão diferente. Ele te chamou para um padrão superior, de guia, e não de pedinte. Aleluia. Então como é que eu vou fazer para poder levar o propósito que Deus colocou na minha vida, por meio do meu ministério, por meio do meu padrão, dos meus comportamentos de vida, às pessoas que precisam? Abra sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo dá algumas características importantes, depois de falar sobre a ansiedade, sobre como deveríamos lidar com a ansiedade nos versos anteriores. Ele dá algumas características importantes daquilo que deve ocupar o pensamento e, consequentemente, da boca fala daquilo que está cheio do coração, deve ocupar as nossas palavras e as nossas ações. Verdade, respeito, justiça, amabilidade, boa fama. Se nós não soubermos lidar com situações, glória a Deus, se nós não soubermos lidar com as situações de maneira que haja respeito, de maneira que haja justiça, de maneira que haja boa fama nas nossas vidas e nas nossas ações, nós estamos nos distanciando daquilo que Deus colocou em nossas vidas. Vemos que muitas vezes a fé cristã tem assumido uma postura política e social de guerra e combate, ainda que espiritualmente, nos joelhos, no jejum e na insistência, nós devamos combater em prol do Evangelho. E que quando o Evangelho precisar de postura e posicionamento, nós devemos nos posicionar em prol do Evangelho. O Evangelho não é uma fé litigante. A jihad, a guerra santa, tem outra briga lá para o lado do Oriente Médio por ela. A nossa guerra é espiritual. Nós não lutamos com carne e sangue. O cristão não discute pessoas, o cristão discute ideias. Ele leva as ideias da palavra até os corações. Respeito e amabilidade, justiça, boa fama. O cristão, o homem, a mulher cristã, é antes de tudo uma pessoa piedosa, um homem piedoso. É alguém que leva o caráter de Cristo, claro, na sua vida até os outros. Se nós não demonstramos, se nós não entregamos o caráter de Cristo de forma justa, de forma honesta, sincera, por meio de nosso comportamento, nós estamos nos distanciando. Agora, quando levamos amor, quando levamos fé, quando levamos humildade, quando levamos boa fama, um comportamento amável, levamos às pessoas aquilo que a palavra de Deus tem produzido em nós como efeito, aquilo que a fé tem operado nas nossas vidas, a fé operante.
E ele dá um parâmetro, porque ele lista, mas ele não faz um rol que o pessoal fala taxativo, que limita apenas a essas questões. Ele lista e dá um parâmetro. Que parâmetro? Em tudo que houver virtude, em tudo que existir louvor. Nisso pensar. Aleluia, glória a Deus. Se há bondade, louvor, virtude, leve isso à frente. Sirva como sal, sirva como luz na vida das pessoas. Você tem fake news pra caramba para compartilhar. Você tem notícia ruim demais para compartilhar. E há cristãos, eu vou ser sincero, que eu bloqueio no WhatsApp porque eu não tenho paciência. É de manhã, de tarde, de noite, me compartilhando coisas que eu não preciso ou não quero saber. Eu tenho um horário para abrir o meu jornal, olhar o jornal, eu gosto principalmente de ler e não de compartilhar. Eu abro, olho, leio, eu falo, beleza. Então isso eu precisava saber, mas não é necessário que você precise encher o seu pensamento, o seu coração de más notícias. O hábito, que é muito ruim, de manter ligado a sua televisão, a torta direito solta, como alguma coisa passando, vai prejudicar você, porque não há canal mais crente, menos crente, todos os canais estão de alguma maneira transmitindo derrotas, sofrimento às pessoas. E o tempo que você poderia ocupar consumindo palavra de Deus e poder de Deus e transmitindo a luz e o sal às pessoas, você tem ocupado se desesperando com coisas que você não pode resolver. É bem provável que, com as poucas exceções dos irmãos que temos na nossa igreja que trabalham na área de saúde, você não tenha poder algum de resolver nada na vida das pessoas que estão nessa situação do coronavírus, ou de evitar o contágio de alguém, a não ser no seu cuidado pessoal. Você não tem poder algum sobre essa situação. O único poder que você detém é o poder da sua oração. Aleluia. E ao invés disso, você fica se perdendo, compartilhando com os outros tudo que você recebe, ao invés de dobrar os seus joelhos e clamar pelo Brasil, clamar pela humanidade. Não é por falta de opção de oração, principalmente para quem é da Igreja Batista Livre. Grupos de orações temos aos montes. E podemos aproveitar isso para levar às pessoas o poder de Deus em nossas vidas e por nós. Mas continuamos miando, sofrendo e mendigando oração. Como se o que acontece só acontecesse com você. Se o que acontece só acontecesse por sua causa. E o mundo todo conspirasse em desfavor da sua vida. Se há virtude, se há louvor, nisso pensai. Amém. Ocupa seu tempo com isso. Desenvolva você, desenvolva o Evangelho na sua vida. E deixe que as obras do Evangelho, a partir de você, anunciem o poder de Deus às pessoas. No verso 9 desse mesmo Filipenses 4, Paulo fala, se usando como exemplo, e falando assim, isso praticai. Depois você para e lê o verso inteiro. Isso praticai. Ou seja, antes de tudo, mais do que se emocionar com belas mensagens, mais do que passar à frente bons e bonitos vídeos ou boas ideias, praticai. Amém. Qual é a concreta que você hoje pode tomar para servir como sal da terra e luz do mundo? Eu não estou falando de um compartilhamento simples no seu celular, de algo que você já recebeu. Eu não estou falando de copiar e colar um texto de um versículo bíblico, mensagem com mais de 3 linhas no WhatsApp, 99% das pessoas não leem. Eu estou falando de uma ação concreta, de evangelho praticado. Quem precisa de uma ligação telefônica que você pode fornecer? Quem precisa de uma oração e um abraço que você pode oferecer? Quem precisa de uma palavra e procurou você buscando uma palavra e você se esquivou? Ainda dá tempo. Evangelho praticado. Isso praticai. Verdade, respeito, justiça, amabilidade, boa fama, se há virtude, se há louvor. Exerça isso. Ações concretas. Não fuja daquilo que Deus te colocou. Não fuja da forma como Jesus Cristo te discipulou. Se posicione pelo Evangelho. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer essa noite. Devolvo a palavra ao pastor Vladimir, que vai terminar o culto dessa noite. Deus Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Amém.